Olá a todos que nos acompanham, que nos assistem, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez aqui estamos para desenvolver a atividade doutrinária e falarmos um pouco mais da doutrina espírita. Divulgar esta doutrina que é o Consolador prometido pelo Cristo, como veremos no decorrer da nossa fala. Gostaríamos, inicialmente, de convidar a todos para que mentalmente possamos fazer uma prece, nos unindo à mentoria espiritual desse trabalho, nos unindo aos nossos anjos de guarda, nos unindo aos nossos amigos espirituais e nos unindo a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. Elevando então os nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita de aqui estarmos, pela oportunidade bendita da reencarnação que estamos passando, e pedir-te, Pai amado, que sejas conosco e que nos permita a tua presença, através dos seus ceareiros, nos lares de cada um daqueles que aqui nos encontramos. Que as tuas bênçãos nos envolvam, encarnados e desencarnados, e que, abençoados por ti, possamos crescer um pouco mais como espíritos imortais que somos e possamos aprender um pouco mais sobre a tua doutrina. Meu nome é Getro, sou o tarefeiro do Centro Espírita Paz do Senhor, da cidade de Joinville, e nos coube, na tarefa de hoje, abordarmos o tema que está no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Não Vim Destruir a Lei. É importante que nós façamos uma contextualização dos assuntos, ou do assunto, ou do tema que Kardec escolheu abordar na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme ele nos diz na introdução da obra, os evangelhos, os livros que contam a vida do Cristo, a sua passagem aqui pela Terra, tem alguns temas específicos. Eles vêm nos falar dos atos comuns da vida do Cristo, vêm nos falar dos milagres, daquelas curas e daqueles milagres que eram feitos pelo Cristo e que a doutrina, com muito aprofundamento de conhecimento, com muita clareza, vem nos demonstrar que não se trataram de uma derrogação à lei, de forma alguma, mas de alguém que sabia utilizar as leis divinas, conhecia das propriedades da matéria, conhecia do espírito que somos nós, e por conta disso, valendo-se destas mesmas leis, promoveu a cura dos corpos físicos daqueles que os buscavam. Fala também sobre as predições que o Cristo fez, fala sobre as palavras que foram tomadas pela Igreja para a criação dos seus dogmas, das suas crenças, da sua ideologia religiosa, e fala do lado moral, do ensinamento moral que o Cristo deixou quando por aqui passou. Lembrando sempre que o Cristo não criou nenhuma religião, não criou nenhuma escola. O que ele nos trouxe, o que ele veio nos trazer, foi um programa de comportamento que, se seguido à risca, pode nos trazer a felicidade ainda aqui, nesse planeta Terra, nesta escola bendita, nesta escola de almas na qual nos encontramos. E nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, abordando a moralidade do Cristo, porque Kardec nos diz que, quanto aos temas demais citados, sempre houveram controvérsias. Cada escola religiosa, cada criatura, cada ser humano, cada espírito pode tecer os seus comentários e chegar às suas próprias conclusões a respeito desses temas. No entanto, é o próprio Kardec que nos afirma, com muita propriedade, que, respeitando no que se refere ao ensinamento moral, todas as seitas se irmanam. E nos diz mais, nos diz que se todas as seitas buscassem efetivamente o lado moral ao invés das práticas exteriores, poderiam até conhecer a sua própria condenação. Porque este ensinamento moral que nos foi trazido pelo Cristo requer algo que nos é muito difícil de ser praticado, ou melhor dizendo, muito trabalhoso de ser praticado e de ser atingido. Trata-se da reforma íntima. O Cristo, no programa de comportamento que nos deixou, nos convida, nos convoca à reforma íntima. E nesse capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia tratando das 3 revelações. Nós sabemos que a verdade divina nunca foi e não é propriedade de qualquer escola religiosa ou de qualquer criatura. A verdade divina sempre esteve conosco e sempre estará conosco. O que precisamos é de ferramentas,
de auxílio, de ajuda para enxergá-la e, mais ainda, para compreendê-la, porque só assim é que conseguiremos colocá-la em prática. Então, quando ele nos fala das revelações, ele vem nos trazer informações a respeito de momentos da humanidade em que estas ferramentas de auxílio para o conhecimento, o entendimento e a prática da verdade divina foram trazidas. Inicia Kardec tratando da primeira grande revelação, que foi a vinda de Moisés. Moisés recebeu os mandamentos lá no Monte Sinai, através da sua mediunidade, através de um fenômeno chamado pneumatografia ou escrita direta, aonde os espíritos que ali estavam trouxeram a ele os 10 mandamentos da lei de Deus, ou os 10 mandamentos como costumeiramente nós conhecemos. Então Moisés teve a missão de trazer à humanidade aquela primeira revelação, que vinha acima de tudo nos mostrar a justiça divina e mostrar para aquele povo que ali estava, que havia passado por muito tempo nas barbaridades, nas dificuldades decorrentes da escravidão no Egito, que apenas existe um Deus. Mas aquele povo rude não conseguiria compreender o Deus de amor, que foi trazido 1500 anos depois aproximadamente, com a vinda do Cristo. Era necessário que aquele povo tivesse um Deus que precisava ser entendido e aceito como único, que era um Deus justo, um Deus de justiça, mas que naquele momento, dado o nível evolutivo daquelas criaturas, precisava ser temido. E é por conta disso que muitas das leis criadas por Moisés, que eram leis humanas, que tinham o efeito e que tinham a intenção de amainar a forma de agir, de educar e disciplinar aquele povo, foram criadas por Moisés, e para que fossem aceitas, para que fossem cumpridas, tinham que adquirir um caráter divino. Então Moisés dizia que todas as leis que ele ali apresentava, além dos 10 mandamentos da lei de Deus, eram leis que vinham do poder divino, para que assim fossem aceitas, para que assim fossem cumpridas por aquele povo. Nos diz Kardec no Evangelho que todas as outras, aquelas que não têm o caráter da revelação como o têm os 10 mandamentos, são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então era importante aquele agir, era importante aquelas leis severas que foram trazidas por Moisés, para que houvesse um amainar do comportamento daquelas criaturas. Aquele povo, como diz Kardec, que era turbulento e indisciplinado. Um povo arraigado a abusos e a preconceitos que haviam adquirido no período em que passaram pela escravidão no Egito. E nos diz ainda Kardec que só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. Então nós vamos percebendo que houve um planejamento e que a coisa não se deu por acaso. A vinda de Moisés, os 10 mandamentos da lei de Deus, as leis criadas por Moisés e que eram tidas como leis divinas para que fossem aceitas e cumpridas por aquele povo, tinham que vir, naquele contexto, por um Deus terrível que pudesse impressionar aquelas criaturas extremamente ignorantes. E aqui, quando Kardec trata de ignorância, ele está tratando exclusivamente da falta de conhecimento. Não vai aqui de forma alguma nenhum termo pejorativo. Ele está simplesmente falando da falta de entendimento, da falta de conhecimento, da falta de evolução que envolvia aquele povo que ali esteve e que passou por 40 anos por aquele período de adaptação após a saída da escravidão do Egito, para que pudesse, durante este tempo, durante este período de tempo, na sua peregrinação até a chamada Terra Prometida, ir abrandando o seu comportamento, tornar-se menos turbulento, tornar-se mais disciplinado e tornar-se menos ignorante.
desenvolvendo a justiça, ainda que fosse uma justiça de um Deus que era temido e não amado, desenvolvendo o entendimento do respeito ao próximo e, acima de tudo, a aceitação, ou melhor dizendo, a convicção do Deus único. Porque todo este povo que ali esteve, que passou por essa experienciação da primeira revelação, era o rebanho que estava sendo preparado por Moisés para que ali adiante recebesse a revelação trazida por Jesus Cristo. Então houve um planejamento todo para que tudo se cumprisse conforme a vontade divina. E, obviamente, que as leis humanas que ali foram trazidas e foram aplicadas naquele contexto tinham um caráter transitório, o que não ocorreu com as leis divinas contidas ali nos 10 mandamentos da lei de Deus, nas tábuas da lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, e que se mantêm, e que se mantiveram, e que foram desdobradas e resumidas ali adiante pelo Cristo em apenas um dos mandamentos. Vinda esta primeira revelação, passado este tempo em que o povo judeu recebeu os ensinamentos, amainou o seu proceder, introjetou no seu entendimento ou consolidou em si a certeza do Deus único, desenvolveu no grupo o conceito de justiça, veio à humanidade terrena a segunda revelação. A chegada de Jesus veio para consolidar os ensinamentos morais trazidos por Moisés, mas nos apresentou Deus de uma outra forma. O Cristo não nos trouxe mais ou não nos mostrava mais aquele Deus que deveria ser temido, terrível, que era vingativo, que tinha características antropomórficas, ou seja, características humanas, que precisava ser agradado, que precisava ser bajulado, que precisava ser adulado, para que, em troca destas benesses que no entendimento daquele povo lhe eram feitas, o povo recebesse aquilo que necessitava, aquilo que desejava. Este Deus foi trazido pelo Cristo de uma outra forma, como Deus Pai. Veio Cristo nos trazer, além da convicção do Deus único, um Deus todo de amor. Um Deus que, até hoje, passados mais de 2000 anos da vinda do Cristo, nós ainda não compreendemos. Um Deus que é conhecido pelos seus atributos, porque não temos competência de compreender que Ele é os atributos. Ou seja, Deus não é justo, Deus é a justiça. Deus não ama, Deus é o amor. Mas nós, na nossa pequeneza ainda, na nossa dificuldade de entendimento, de raciocínio, no estado atual evolutivo em que nos encontramos, não temos ainda condições de compreender Deus. Então, nos valemos, como o próprio Kardec nos permite, quando trouxe ali nas questões de 1 a 13 do Livro dos Espíritos a tratativa sobre Deus, nos valemos dos atributos. Deus é único, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é imaterial, Deus é soberanamente justo e bom, como estão lá os atributos divinos tratados nas questões do Livro dos Espíritos. Para que através do entendimento das questões, ou melhor dizendo, dos atributos divinos, nós possamos ter uma ideia, ainda que tênue, mas equivalente à nossa competência de entendimento, para que possamos ter uma ideia de que é Deus. É por conta disso que Kardec inicia a doutrina espírita, porque ela se inicia com o Livro dos Espíritos, com indagação: que é Deus? Não pergunta quem é Deus, nem o que é Deus. Porque se Kardec perguntasse quem é Deus, ele já estaria dizendo ou afirmando na própria pergunta que Deus é alguém. Se Kardec perguntasse o que é Deus, ele já estaria afirmando na própria pergunta que Deus é alguma coisa. Então ele pergunta: que é Deus? Nos dizem os Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é este Deus que Jesus vem nos trazer. O Deus que criou leis embasadas na sua soberana justiça e na sua soberana bondade e amor,
e que por conta disso são leis soberanamente justas e boas. E nós que aqui estamos, criaturas, habitando momentaneamente esse planeta que ainda está no estado de provas e expiações, habitando momentaneamente esse planeta Terra, esta escola bendita que nos oportuniza o crescimento como espíritos imortais e indestrutíveis que somos, através das relações, através da interação entre nós, os nossos semelhantes, entre nós e o mundo espiritual, entre nós e o nosso Criador. Relações estas que são vigidas pelas leis morais, que são estudadas ali também em O Livro dos Espíritos e posteriormente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos entender que há uma diferença muito grande entre aquele Deus dos judeus trazido por Moisés e o Deus que nos é apresentado por Jesus nesta segunda revelação. Nos diz Kardec que, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição. Falando aqui em específico das leis de Deus trazidas por Moisés. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E acrescentando ainda, aí estão a lei toda e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Ensinamento este que já nos foi trazido por Moisés, o amar ao próximo como a mim mesmo, e que, quando Cristo recobre esse ensinamento, ele sublima, porque ali adiante, no ensino que dá aos seus discípulos, aos apóstolos, aqueles que lhe eram próximos, aquelas criaturas comuns que foram escolhidas pelo Mestre para ali fazerem parte do seu colégio apostólico, ele diz que os seus discípulos deveriam ser conhecidos por amarsem como ele os amava. Ou seja, neste momento em que passa este ensinamento aos mais próximos que ali estavam, o Cristo nos traz uma sublimação do amor. Ele nos traz a informação de que o amor vai além de amar ao próximo como a mim mesmo. O amor entendido, sentido, desenvolvido e apresentado aqui no nível das criaturas humanas que somos, deveria ser, será um dia, obviamente, mas deveria ser, e deveria ser esta a nossa busca e será a nossa conquista ali adiante, o amor que o Cristo tem por nós. Então, amar ao próximo como a mim mesmo é um nível. Amar ao próximo como Jesus me ama vai além deste nível. É um passo além. É um degrauzinho a mais no desenvolvimento do sentimento do amor que nós alcançaremos, que nós com certeza ali adiante alcançaremos. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei toda e os profetas. Porque nós sabemos que o Cristo utilizava-se, quando citava os profetas, quando citava as leis, utilizava-se dos livros do Velho Testamento, que eram os livros estudados pelo povo judeu. Aliás, Emmanuel, no livro O Consolador, quando lhe perguntam a respeito do Velho Testamento ou da Bíblia, se seria simplesmente um livro histórico ou se há algo ali que deve ser aprendido, Emmanuel nos diz que no Velho Testamento existem ensinamentos que nós ainda estamos longe de conhecer e compreender. Tanto é que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, além de trazer textos do Novo Testamento ou dos Evangelhos, Kardec também, em alguns momentos, ali quando trata da reencarnação, por exemplo, cita os profetas, traz livros do Velho Testamento que também são esclarecidos, que também são aclarados, cujo entendimento é facilitado à luz da doutrina espírita. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, aí estão a lei toda e os profetas. Nos diz Kardec que o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias. Entretanto, não disse tudo. O Cristo nos dizia,
aliás, nos ensinava por parábolas, nos falava com uma certa alegoria, porque conforme as próprias falas dele, nós não tínhamos condições de compreender ainda aquele ensinamento que ele nos trouxe. Ainda não tínhamos condições de compreender. E por conta disso é que ele nos falava através de parábolas. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germen da verdade, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então Jesus, quando nos vem trazer esse Deus de amor, quando vem vivenciar este sentimento, não somente através das palavras, mas vivenciando efetivamente esse sentimento, demonstrando efetivamente esse sentimento, exemplificando efetivamente esse sentimento, ele não veio destruir a lei de Moisés em absoluto. O que ele veio fazer, como ele próprio diz, foi dar-lhe cumprimento, porque amar ao próximo como a si mesmo já lá estava. Nós já havíamos aprendido isso, mas não colocávamos em prática quando Jesus aqui esteve e ainda estamos com sérias dificuldades de colocar. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas de suas palavras, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Não havia possibilidade de compreendermos as palavras do Cristo, todas, e os ensinamentos que ele podia nos trazer naquele momento. Nos era necessário que nós tivéssemos um desenvolvimento no nosso conhecimento, inclusive um desenvolvimento da própria ciência, para que, um passo ali adiante, nós tivéssemos ferramentas de compreensão, até mesmo intelectivas, o desenvolvimento mesmo da humanidade, das tecnologias, inclusive, não especificamente só na questão tecnológica, mas o desenvolvimento das ciências, por exemplo, para que nós pudéssemos compreender por que aquilo que ele fez não é considerado milagre no entendimento que se tem de milagre e que é tratado com muita propriedade por Kardec nas obras básicas, mas sim um rearranjo que ele fazia na matéria, que ele fez nas matérias nas quais mexeu, de forma que, valendo-se do conhecimento que tem e utilizando-se das leis divinas, conseguisse os resultados objetivados, entre eles a cura do corpo físico daqueles ou de alguns daqueles que lhe procuravam. Então, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, necessário era, mister se fazia, que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. No processo de desenvolvimento da criatura humana, no processo evolutivo do espírito que somos e que saímos da simplicidade e da ignorância, que passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal e hoje nos encontramos no reino hominal, há um amadurecimento, um processo de madureza, como diz Kardec, que nos permite que hoje, no estado evolutivo em que nos encontramos, nesta atual reencarnação, possamos compreender muito mais a verdade divina, que nos é trazida agora pela doutrina espírita, do que compreendíamos lá atrás, na época do Cristo, que já era além do que compreendíamos lá atrás, na época de Moisés. Então houve a necessidade desse processo de amadurecimento, decorrente, como dissemos antes, do nosso aprendizado, que é conquistado através da vida de relação, porque criaturas que fomos criadas para vivermos em sociedade, só temos o nosso desenvolvimento alcançado, só nos melhoramos como espíritos imortais através do convívio, através da vida de relação. Nós somos criaturas criadas para vivermos em sociedade. Não fomos criados para vivermos no isolamento. Muito pelo contrário. Deus nos deu, nos oportunizou ferramentas tantas que nos permitem a vida em sociedade, porque é através desta vida de relação, dos entrechoques,
de opiniões diversas, de opiniões favoráveis, de simpatias, de antipatias, de erros e de acertos, que nós vamos crescendo no nosso processo evolutivo. Então havia necessidade de passarmos por tudo isso, por todos os fatos que nos trouxeram lá do momento em que o Cristo aqui esteve, até os dias de 1857, no século XIX, quando surge então a doutrina espírita, ou a terceira revelação. E quando Cristo nos diz que enviaria o Consolador prometido, que ficaria conosco e que estaria em nós, ele não poderia estar se referindo a alguém, porque se fosse alguém não estaria em nós. Mas conforme Kardec nos fala lá no livro A Gênese, mais em específico no capítulo 1, nos itens de 26 a 42, estar em nós referia-se a uma doutrina, uma filosofia que pudesse ser estudada, que pudesse ser aprendida, que pudesse ser praticada, e por conta desta prática, tornando-se hábito no nosso dia a dia, a prática dos ensinamentos dessa doutrina, ela estaria em nós. E nos deu duas motivações principais. A primeira delas, porque nós haveríamos de esquecer os ensinamentos que ele nos deixou. Haveríamos de transformar, haveríamos de distorcer, haveríamos de modificar aqueles ensinamentos conforme os nossos próprios interesses pessoais. E o Cristo, ciente disso, disse que este Consolador prometido que ficaria conosco nos serviria para o relembrar na sua integridade e pureza os ensinamentos da moral do Cristo. E o segundo motivo que ele nos trouxe, ou que ele nos disse, para que este Consolador fosse enviado, é que haviam muitas informações que ele deveria nos trazer e que nós, à época, não tínhamos competência de entendimento. Então, por conta dessa incompetência que tínhamos à época, haveria necessidade desse processo de madureza do espírito para que ali adiante pudéssemos compreender estes ensinamentos que não tínhamos competência de entender naquela época. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. E então nos chega a doutrina espírita, uma doutrina que veio não através da personalidade de nenhuma criatura. Diferentemente da primeira revelação que veio através de Moisés, diferentemente da segunda revelação que nos chegou através do Cristo, esta terceira revelação, o Consolador Prometido, veio impessoal. Não se valeu da personalidade de criatura qualquer. Tanto que o próprio codificador, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo, um cientista, um pesquisador conhecido e autor de várias obras da educação, dentre elas o Plano Básico da Educação, que era utilizado na França, não valeu-se do conhecimento que possuía junto à sociedade e utilizou-se para a codificação da doutrina espírita de um pseudônimo. Utilizou-se de um nome que havia sido seu em uma reencarnação passada como mestre druida, Allan Kardec. Então hoje que nós entendemos, que nós conhecemos, que a grande parte da comunidade, da população brasileira já ouviu ao menos falar de Allan Kardec, assim não era na época que ele aqui estava. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Allan Kardec, era um total desconhecido. E o objetivo desta forma de agir foi exatamente para que a doutrina viesse impessoal, para que ela não recebesse os louros ou fosse creditada a verdade, ou que lhe fosse creditada a verdade por conta de um autor conhecido como era o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas que ela fosse acreditada, que ela recebesse
que ela fosse entendida e aceita pelo ser humano pelo que é, e não por conta de alguém que a trouxe. E chegou-nos exatamente no momento de uma explosão do conhecimento científico, num dos países de maior evolução intelectual e científica, que era a França. Então o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, nos diz Kardec, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, através de milhares de intermediários, através de milhares de médiums em diversos centenas de locais do mundo, a equipe do Espírito de Verdade, coordenada pelo próprio Cristo, trouxe-nos as informações que a caracterizam como sendo a terceira revelação e como sendo o Consolador prometido. Não por um achismo de nossa parte como espíritas, mas pelas consequências que ela provoca naqueles que a compreendem e a praticam. É por conta dessas consequências que Kardec analisa, como citamos anteriormente, lá no capítulo 1 do livro A Gênese, é que podemos afirmar com assertividade que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. E ela chega no momento acertado, no momento em que já havia esta eclosão do desenvolvimento das ideias e da ciência, como nos fala Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E nos diz ele que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então a doutrina espírita não nos veio trazer nenhum ensinamento novo, não nos veio fundar nenhuma religião, nenhuma nova moral. Veio simplesmente nos relembrar a do Cristo, nos clarear ao entendimento a verdade divina já demonstrada pelo Cristo e nos trazer informações que agora já temos as condições de compreender. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, ou de medianeiros, ou de médiuns. Então nós vemos aqui que, diferente do Velho Testamento, que teve a personificação dos profetas e também de Moisés, diferente do Novo Testamento ou dos Evangelhos, que teve a personificação de Jesus, a doutrina espírita nos chega através de várias mãos, mas sob a coordenação de Jesus Cristo. Porque cumpre-se da mesma forma que cumpriram-se as profecias dos profetas antigos. Quando Cristo aqui veio, cumpre-se da mesma forma a promessa do Cristo de que nos enviaria este Consolador prometido, que estaria conosco e que viveria em nós, e que nos chegou através do concurso inestimável dos medianeiros. E após, quando esta doutrina foi transplantada aqui para as terras do Cruzeiro, para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o Brasil, que é o país mais espírita do mundo, o Brasil que lá no censo de 2010, o último censo que tivemos, contava com uma população de 190 milhões de pessoas e um número de 3,8 milhões de espíritas declarados ali, para as pesquisas do IBGE. Um Brasil que nos dá a oportunidade de termos as obras de Chico Xavier em nossa língua. E aí é que queríamos chegar. Porque dentre esses milhares de medianeiros, conforme coloca Kardec aqui, uma multidão inumerável de intermediários, dentre esta multidão inumerável de intermediários, nós como brasileiros tivemos a oportunidade, não vamos dizer aqui privilégio, porque não existe o povo escolhido,
mas estamos tendo por uma motivação que um dia saberemos o porquê de estarmos reencarnados no Brasil e estarmos afetos ao movimento espírita ou simpáticos à doutrina espírita. Isso faz parte do nosso planejamento existencial. Isso é necessário para o nosso estado evolutivo, para a nossa evolução neste exato momento em que aqui nos encontramos encarnados. Saberemos os porquês disso, mas estamos tendo a oportunidade de ter a obra de Chico Xavier, a obra de Divaldo Pereira Franco, a obra de Ivone Pereira, a obra de Amélia Rodrigues e por aí vai, um sem número de espíritos e médiuns na nossa língua portuguesa, de fácil acesso. E hoje, com a tecnologia da internet, podemos adquirir as obras em meio digital, e aqui estamos falando de aquisição, respeitando os direitos autorais. Não se trata de baixarmos arquivos em PDF, que muitas vezes não respeitam o direito autoral, mas a compra de e-books, a compra de livros digitais, e hoje existem livros digitais da doutrina espírita em grande número, facilmente sendo adquiridos por preços muito honestos, preços baixos e com uma facilidade enorme. Basta termos um celular e um acesso à internet para que a gente possa comprar essas obras em língua portuguesa. Então, o fato de estarmos reencarnados como brasileiros hoje, apesar de não termos ainda o entendimento do porquê dessa situação, podemos afirmar sem dúvida, é um verdadeiro divisor de águas na nossa existência. Porque temos a oportunidade de ter todo esse conhecimento que Kardec nos trouxe, subsidiado, não vamos dizer aqui complementado, porque a doutrina espírita não precisa de complemento, mas subsidiado por estas obras dos espíritos, dos médiuns e espíritos aqui citados. E obviamente que destaca-se pela própria missão e pela obra que aqui deixou Chico Xavier, com mais de 400 títulos decorrentes da sua mediunidade abençoada, grande parte deles até de Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico e que coordenou toda esta atividade da psicografia do Chico. Todos os espíritos que se valeram da mediunidade do Chico para trazerem as suas informações, André Luiz, por exemplo, foram autorizados a assim trabalhar, lhes foi permitido o acesso e o auxílio do médium por conta da coordenação e da autorização do espírito de Emmanuel, que, segundo informações do próprio Chico antes de desencarnar, já está conosco aqui no Brasil, encarnado em algum local deste país, e logo ali adiante, talvez lá no final da década de 20, começo da década de 30, nós vamos começar a ter influência na sociedade trazida por esse espírito que aqui está e que foi o Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Se nós lermos lá a obra Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, que nos foi trazida pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, faz parte da trilogia, né? Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, nós vamos perceber que muitos espíritos de escola estão reencarnando no mundo, e alguns deles aqui no Brasil, para nos auxiliar nesse processo de transição planetária pelo qual o mundo passa, e que com certeza faz parte deste processo a pandemia que estamos atravessando agora. Existe uma motivação, existe um direcionamento da providência divina para que este chacoalhar no mundo, na sociedade humana, que está sendo dado pelas questões da pandemia, provoque ali adiante consequências muito boas para a sociedade como um todo, para a humanidade terrena, que nós ainda, às vezes, por falta de fé, por falta de compreensão, não entendemos, principalmente aqueles de nós que por algum motivo fomos afetados diretamente pela questão da doença, por aqueles de nós que por algum motivo tivemos um familiar que desencarnou por conta da doença, e falamos por algum motivo porque nada é por acaso, existe uma motivação. Não nos cabe aqui julgarmos a nada, mas com certeza é um processo necessário e nos cabe, enquanto aqui estamos, o auxílio e a solidariedade a todos aqueles nossos companheiros que estiverem passando por dificuldades decorrentes desse momento atual. Nos cabe o auxílio e a solidariedade, sem a menor dúvida. Nada ensina, nos diz Kardec, em contrário ao que ensinou o Cristo.
mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então o Cristo nos trouxe muitas informações de forma alegórica. Foi de forma alegórica porque nós não tínhamos ainda competência de compreender. E a doutrina espírita vem nos trazer agora de forma completa, explicando em termos claros e para toda a gente. Então, a doutrina espírita é uma doutrina dos escolhidos, dos intelectualizados, em absoluto. Assim como o Evangelho, nos diz Kardec, aqui afirma Kardec nesta introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita vem em termos claros para toda a gente. Para toda a gente. Se nós olharmos ou se nós lermos ali o livro A Viagem Espírita de 1862, que narra os discursos de Kardec nas localidades que ele visitou em uma de suas viagens, porque essa não foi a única, e os encontros que ele tinha, nós vamos perceber pessoas da sociedade mais humilde, em termos sociais, aqui estamos falando, que faziam parte das comunidades espíritas, como hoje acontece em toda casa espírita. Por quê? Porque a doutrina, assim como o Evangelho, ela é clara para toda a gente. O que foi dito apenas sob forma alegórica pelo Cristo, quando aqui esteve, é que nos é aclarado. Vem nos falar ainda, nesse capítulo, a respeito da aliança da ciência e da religião. E neste item, ou nesse tema em específico, ele nos diz assim, ó: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, estas leis, o mesmo princípio que é Deus, nos diz Kardec, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, há uma necessidade de complemento da religião e da ciência, do amor e do conhecimento. Existe uma analogia muito interessante que nós costumamos citar às vezes, que nos diz que, aliás, ela foi feita por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que nos diz que é como se nós estivéssemos numa caravana atravessando o deserto. É necessário a inteligência para nos guiar pela trilha correta. Então a inteligência é o mapa que nos permite atravessarmos o deserto e chegarmos lá do outro lado. Mas se eu tiver o mapa na travessia do deserto e não tiver água para beber, nós morremos de sede. Então o amor é a fonte de água cristalina que nos dessedenta. Mas se eu só tiver o amor e água, através da água, simbolizado na água cristalina, e não tiver o mapa, eu também não atravesso o deserto. Então, a inteligência e a moralidade se irmanam para que a travessia se faça. Uma é dar a direção e a outra dá a energia, a sustentação, o suporte, para que nós possamos passar por esses enfrentamentos que fazem parte do nosso processo evolutivo. Como dissemos anteriormente, é necessário esta vida de relação, esses embates que temos no nosso dia a dia, para que nós possamos alcançar ali adiante o estado de espíritos puros. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade, e nos fala a respeito da doutrina espírita. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encararam cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo. A ciência e a religião reciprocamente se repeliam, faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres.
Então, quando a doutrina espírita nos trouxe a relação do mundo físico com o mundo espiritual, ela preencheu esse vazio que separava a ciência da religião, permitindo que, irmanadas as duas fontes ou duas linhas de pensamento, nós possamos crescer e possamos evoluir, possamos efetivamente colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe quando aqui esteve e que são relembrados, como falamos antes, pela doutrina dos Espíritos. Como ouvimos então neste capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus não veio destruir a lei, mas veio dar-lhe cumprimento. E a doutrina espírita não veio desdizer o ensinamento de Jesus, muito menos de Moisés, mas veio dar prosseguimento a este ensinamento, a esta forma de proceder que nos é trazida pelo Cristo. Que possamos nós, imbuídos das mesmas intenções que nos fizeram aqui despender, investir um tempo ouvindo um pouco de doutrina espírita, absorver esses conhecimentos, buscar lá na obra, na fonte, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o ensinamento que Kardec nos traz. E cientes disso, colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, nas atividades do varejo da vida, como diz Hermínio Corrêa de Miranda, o ensinamento comportamental, moral, exemplificado por Jesus. Que as suas bênçãos nos envolvam e nos permitam este crescimento e este aprendizado diário. Nós agradecemos muito a atenção de todos por terem permanecido aqui conosco, agradecemos à casa pela oportunidade de aqui estarmos e, mais uma vez, convidamos a todos para que elevemos os nossos pensamentos ao alto, buscando sintonia com os páramos celestiais, buscando acalmar os nossos corações, pedindo harmonia para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos ambientes de trabalho, para todos aqueles com quem convivemos. E permita, Pai amado, que as tuas bênçãos nos envolvam a todos, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, permitindo ainda que possamos, a cada dia, nos tornarmos melhores e merecedores do tamanho amparo que nos concedes e pelo qual somos muito gratos. Que assim seja.